dia, meus contatos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Eu acabei de vendo uma explicação de um pastor entre aspas, né? Mas ele de fato é pastor, é um instrutor religioso, falando sobre por que a Bíblia diz lá, acho que é Coríntios, né? Para as mulheres ficarem caladas nas congregações e não se lhes é permitido falar. A Bíblia usa essas expressões, né? Que as mulheres fiquem caladas nas congregações e não se lhes permita falar. Bom, por que ela diz isso? Será que a Bíblia é misógina? Será que a Bíblia é preconceituosa? Será que ela discrimina as mulheres e rebaixa as mulheres? Bom, se você não analisa o contexto cultural da época, o contexto histórico da sociedade da época, você vai chegar a essa conclusão facilmente. Facilmente você vai chegar a essa conclusão. Mas se você se inteirar de como a sociedade daquela época estava estruturada, quais eram os seus conceitos sobre os homens e as mulheres principalmente, você vai entender por que a Bíblia diz isso, ok? Então, eu nunca estudei história, nunca estudei como eram os tratos das pessoas com as mulheres no passado, mas a gente já tem uma noção que a gente já repassou sobre isso, né? Então, as mulheres no passado, o que elas diziam não era encarado com credibilidade. As mulheres no passado, naquela época, não só em Corinto, tá? Não só na cidade de Corinto, mas em toda a região ali, em toda a sociedade, a estrutura da sociedade da época. Isso incluía cidades que estavam muito mais distantes do que Corinto. Era uma cultura da época descredibilizar o testemunho e a palavra das mulheres. Então as mulheres, elas não eram respeitadas, certo? Elas eram apenas um objeto de exploração. E isso não acontecia entre o povo de Deus, mas acontecia fora, externamente ao ambiente cristão, ao ambiente até mesmo judaico, ok? Então, as mulheres eram exploradas, eram apenas tratadas como objeto de satisfação pessoal, certo? Então, se a congregação deixasse as mulheres terem espaço na congregação, isso ia descredibilizar toda a mensagem e toda a sua comunidade perante a sociedade da época, ok? Ia minar a confiança das pessoas na mensagem que eles pregavam, na sua forma de adoração, certo? E isso não era interessante. E é interessante que a Bíblia usa a palavra ali, fiquem caladas com submissão. Então, esse ficar calado não quer dizer que elas não podiam, que elas não eram respeitadas. Não quer dizer isso. Fiquem calados, quer dizer que vocês não servem para nada. Em outras palavras, por assim dizer, né? Esse ficar calado, ele é totalmente correlacionado com a submissão ao homem. Então a mulher, ela tem que estar em submissão ao homem, em sujeição, reconhecendo a sua autoridade perante Deus e a sua posição perante o homem. Então ficar calado quer dizer submissão, quer dizer reconhecer que é o homem quem tem que tomar a liderança e encabeçar o ensino na congregação, ok? Mas hoje, como nós estamos numa sociedade muito mais expansiva, muito mais aberta, hoje isso pode, não precisa ser exatamente assim, naquela rigidez como era da época. Hoje as congregações da Assembleia de Jeová permitem que as irmãs falem na congregação. Mas é claro, isso não lhes dá a liberdade a essas mulheres de achar que elas podem tomar a liderança do ensino, sabe? Não é isso. Falar sem levar em conta o marido ou o homem. Então, as mulheres, elas têm que estar em submissão. E a Bíblia dignifica as mulheres porque lá nos Salmos, ela fala que as mulheres que declaram boas novas são um grande exército. Então,
isso daí era uma profecia, essa passagem, era uma profecia referente aos últimos dias, certo? Não havia grandes mulheres declarando boas novas naquela época. Então era uma profecia que se aplicaria e que está se aplicando nos nossos dias, ok? Então hoje as mulheres, elas têm um papel relevante na sociedade. E por elas terem um papel relevante na sociedade e serem muito mais respeitadas do que na época, as testemunhas de Jeová, elas dignificam as mulheres, dando-lhes espaço na congregação também, permitindo que elas falem mais do que isso. Elas tomam a liderança, elas são as que não tomam a liderança, falei errado. Elas são as que mais participam na proclamação e na divulgação das boas novas do reino de Deus em todo o mundo. Ok? Esse foi o áudio, vídeo. Até mais.